Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a sua vida, meu amado irmão e irmã. Bom, não foi por acaso que você acessou esse vídeo e eu começo esse vídeo dizendo que nenhuma maldição, nenhuma palavra maldita prosperará sobre a tua vida. Maldição nenhuma encontrará repouso sobre ti. Nem tampouco qualquer obra de feitiçaria. Podem mover o inferno inteiro, bater todos os tambores, fazerem todos os rituais, beberem todos os sangues de animais, acenderem todas as velas, podem fazer qualquer tipo de simpatia ou feitiçaria contra você, ou invocar qualquer principado e potestade. Eu te digo nesta manhã com toda convicção, baseado nas Escrituras, baseado na revelação do Altíssimo e pelo poder do Espírito Santo e principalmente pelo poder daquele nome que é sobre todo nome, ao qual pelo seu nome todo principado e potestade das trevas são abatidos, os mortos ressuscitam, os enfermos e coxos de cadeirantes levantam da cadeira, largam a muleta, pelo nome daquele que pelo seu nome faz curas, milagres, prodígios e sinais de maravilha, e cujo seu nome, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o seu nome é salvação, é Deus salva, o Salvador. O nome que se você invocar, você será salvo da condenação do inferno, dos pecados, das obras de maldição, das obras de feitiçaria, de qualquer conspiração maligna contra a tua vida, porque Deus é a tua rocha e a tua proteção. Agora, eu te convido a ler comigo o livro a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. E eu continuo falando que nenhuma maldição prosperará contra a tua vida, e eu estou baseado nesta passagem bíblica aqui. Palavra de Deus para a tua vida. Presta bem atenção. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Presta bem atenção, nenhuma maldição pode prosperar contra ti, nenhuma obra de feitiçaria surtir qualquer efeito contra ti. Satanás não pode tocar em você, você está escudado e protegido por Deus, pelo Deus de Abraão. Essa promessa é firme, a obra que Jesus realizou na cruz é poderosa. A obra que Jesus realizou no Calvário, dando a sua vida, sendo pendurado naquela cruz, foi a obra mais poderosa da história. Porque através da cruz, Jesus ele destronou Satanás, ele derrubou principados e potestades das trevas, ele tomou as armas dos demônios, ele desarmou os demônios, ele os expôs os espíritos malignos ao desprezo, ao vitupério e à vergonha, triunfou deles sobre a cruz. Então o diabo não pode ter poder nenhum sobre você, nenhuma obra do maligno prosperar contra ti, porque o Senhor Jesus já o desarmou, já o derrubou. Agora, quando você tem uma aliança, um pacto com Jesus, esse pacto é o pacto do Calvário, é o pacto no sangue de Jesus, o sangue todo-poderoso do Senhor Jesus, e o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo e a presença de Deus na tua vida e a glória de Deus contigo não permitirão que o inferno chegue até você, de maneira nenhuma, porque Jesus as maldições que eram contra a minha vida, contra a tua vida, já foram por Cristo canceladas na cruz, porque ele se fez maldição em nosso lugar, cancelando toda a maldição. Ele nos comprou com o seu sangue, nos adquiriu para ele, somos propriedades do Senhor Jesus. E nossa vida ela custou o sangue de Jesus, custou seu sacrifício e a sua morte. Isso é mais do que dólar, mais do que diamante, mais do que ouro e prata, mais do que euro, mais do que o real, qualquer moeda da terra e qualquer pedra preciosa ou metal precioso. É o sangue de Jesus, do Cordeiro Santo.
o seu sangue foi a forma como ele nos comprou. Ele nos fez povo seu, propriedade exclusiva sua. Portanto, nós estamos guardados na sua sombra onipotente, nós estamos guardados no seu altíssimo esconderijo. Ele é a nossa rocha, fortaleza e proteção. Nenhum mal prosperará contra nós. Você tem que crer nessa palavra, toma posse dessa palavra, orar e declarar com oração esta palavra, porque isso é uma promessa do Deus que não mente. O Deus que fez da sua palavra profética os decretos soberanos e supremos. Nem o inferno inteiro, nem o poder dos homens, nem o poder dos principados e potestades, nada no universo pode revogar os decretos de Deus, pode desfazer aquilo que a palavra fez, aquilo que a palavra promete. Aqui diz que quando somos alcançados por Jesus Cristo, mediante a sua obra na cruz, e a maldição é removida de nós, porque ele a tomou para si mesmo, e ele venceu a morte, ele venceu o inferno na ressurreição, ele está exaltado em glória, sentado à destra do Pai. Aqui diz no versículo 14, para que o quê? Para que através da sua morte, da sua ressurreição, e o derramar do seu sangue sobre nós, as bênçãos de Abraão chegasse até nós por meio de Jesus Cristo. Meus queridos, veja a trajetória de Abraão. Abraão é um homem que foi tirado da sua casa, da sua parentela. Deus lhe deu uma promessa, Deus lhe deu uma terra, lhe deu um território. Fez dele uma grande e poderosa nação. Israel é uma nação poderosa. Ninguém consegue vencer Israel. E quando existe alguma coisa ruim sobre Israel, Deus consegue depois na história reverter em vida, em prosperidade no seu povo. Deus sempre guardou esse povo, Deus sempre fez esse povo prosperar, sempre os abençoou, nunca deixou que eles fossem exterminados e destruídos. Mas uma coisa nós temos que entender, que por meio de Cristo, nós estamos incluídos na promessa da bênção que Deus fez a Abraão. A palavra de Deus nos garante isso. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os israelitas naturais, não são os judeus. Os verdadeiros descendentes de Abraão são tanto judeus como gentios que creem em Jesus Cristo, que o recebem como seu Senhor, que estão debaixo da aliança do Calvário, e por meio de Jesus, por meio da fé nele, por meio da fé na sua palavra, por meio da nova aliança em Cristo Jesus, nós somos herdeiros das bênçãos que Deus deu a Abraão. E aqui no último versículo diz, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Meu amado, todos os juízes e profetas venceram os filisteus, venceram os assírios, venceram seus inimigos, derrotaram nações poderosas, juízes e profetas e reis que andaram com o Senhor. Sabe por quê? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito, você vai vencer o diabo, você vai vencer potestades das trevas, por maior e mais forte que seja o demônio, por pior que seja o feiticeiro, por maior que seja a mais forte, intensa, que sejam as ações malignas, elas não prosperarão, elas não te alcançarão, porque antes do mal te alcançar, a bênção da promessa de Deus em Jesus Cristo, na linhagem espiritual de Abraão, já te alcançou. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, meu querido, se você gostou dessa mensagem, Deus falou contigo ao seu coração, deixa aí o seu gostei, faça um comentário e compartilhe. Deus abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um forte abraço.